Ok, 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 isso aí. Vamos nessa, dando sequência, ó, subindo mais um degrau. Então venha comigo, né, para a gente poder destacar aqui mais um aspecto aqui relacionado aí ao, né, o conteúdo, né, de argumentos, ou seja, dessa estrutura envolvendo lógica argumentativa. Sim, professor, vamos lá. No caso aqui agora, definição. Vamos trabalhar aqui uma definição específica, definição geral para argumento. O que que é um argumento? O argumento é uma estrutura composta de premissa e conclusão. Sim, premissa, eu posso ter apenas uma ou várias premissas. Isso não faz diferença. A conclusão é que a gente deve observar única para que o argumento seja válido, né? Então, mais de uma conclusão, isso torna um argumento inválido. Então, para o argumento ser válido, a gente observa apenas uma conclusão e tem que testar, né, ainda essa conclusão. Sim. E aí, aqui a gente tem uma estrutura, né, na linguagem, né, da lógica, na linguagem argumentativa. Sim, ok. E para a gente testar isso, professor, se a conclusão, né, a gente tem que testar, ela tem que ser única, mas tem que testar, a gente usa o quê? Um método para validar esse argumento, para descobrir se esse argumento é válido ou não válido, ou seja, válido ou inválido, né? E qual é o método que a gente utiliza? A gente trabalha com o método das premissas verdadeiras. Por quê? Porque é um método direto, já é um método, né, que tem uma relação direta e a gente pode garantir, a gente tem certeza do que a gente afirma. Professor, e o que que traz esse método? Ó, todas as premissas verdadeiras. Então, veja, ó, todas as premissas verdadeiras, certo? E aí, se a gente obter uma conclusão verdadeira, o argumento é válido. Partindo de todas as premissas verdadeiras, chegando a uma conclusão verdadeira, argumento válido. Mas a gente também pode partir o que das premissas verdadeiras e chegar a um resultado falso. Aí o argumento é não válido. A gente está diante de um argumento não válido, ok? Então veja que por isso que a gente trabalha com o método das premissas verdadeiras, porque ele é direto. Todas as premissas verdadeiras, a conclusão sendo verdadeira, argumento válido. A conclusão sendo falsa, argumento não válido. Ah, tem outros métodos, professor? Tem, mas eles não são diretos dessa forma. Então, a gente não acaba não utilizando aí, né? Porque dificulta às vezes a nossa vida. Perfeito? Beleza. Então, ó, um argumento pode ser válido, né? Mesmo tendo uma conclusão falsa, então o argumento pode ser válido. Então veja, ó, argumento ser válido, mesmo tendo uma conclusão falsa, pode sim. Aqui não é o método das premissas verdadeiras, é outro método, mas pode, pode. Ok? Então pode, ó. Sim, desde que pelo menos, ó, ocorra o quê? Pelo menos uma premissa falsa. Então, ó, ele vai ser baseado em uma premissa falsa. Então, desde que seja baseado em pelo menos uma premissa. Pode ter mais? Pode, mas no mínimo uma. Eu preciso de no mínimo uma aí para conseguir mostrar que esse argumento é válido. Ok? Aqui a gente já não está falando mais do método das premissas verdadeiras. Alguma premissa é falsa. Ok? E mesmo assim o argumento é válido, ainda chegando à conclusão válida, professor? Sim. Só que isso aí é um outro método. A gente tem que mostrar isso por um outro método. A gente não vai ficar trabalhando, né, mostrando, provando através desse método. A gente vai trabalhar aqui o que? Com o método das premissas verdadeiras, ó, o método das premissas verdadeiras. Professor, então por onde que eu vou começar? Veja o seguinte, ó, o que que a gente tem aqui? Proposição simples. O primeiro passo, ponto de partida como ponto de partida, proposição simples. Porque se eu já tenho uma proposição simples, eu já sei, eu posso pegar essa proposição e ir correlacionando ela com os demais. Sim, se não tem a proposição simples, a gente vai para o conectivo i. E por que o conectivo i, professor? Ó, o conectivo i, lembra, polegar para cima, 100% verdade. Então eu só vou ter verdadeiro quando os dois lados forem verdadeiro. Então, também eu já sei o valor lógico e posso né, replicar isso para as demais proposições. E por último, não acontecendo isso, você vai fazer o quê? A tentativa.
E aí dá preferência o quê? Para as proposições com menos opções, né? A quantidade menor de opções. Mostra isso em exemplo, professor. Vamos aqui, olha só. Considere. O que a gente observa aqui, ó? Pedro é baiano ou Maria é carioca. Se Maria é carioca, então Sérgio é paulista. Agora, Sérgio não é paulista. Opa, peraí, professor. Aqui, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma proposição simples, ok? É isso que eu estou falando, ó. Então, se a gente tem uma proposição simples aqui e todas as proposições, ó, todas as premissas, todas as proposições, não, todas as premissas são verdadeiras, então essa proposição simples eu já sei que é uma verdade. Então eu vou partir. Isso aqui, ó, vai ser o quê? O ponto de partida, certo? E daí, professor? E daí que daqui a gente vai pegar o fio da meada. Como é esse fio? O que é esse fio da meada, professor? Eu vou procurar essa informação em outra parte e vou levando esse valor lógico conforme a relação. Se a relação for igual, né, a gente faz o quê? O mesmo valor lógico. Se a relação for oposta, né, se a relação for oposta, a gente o que? Troca o valor lógico. Ok, beleza. Então vamos lá. Aqui está falando de Sérgio. Só que observe que a relação aqui é a relação oposta. Aqui está dizendo que Sérgio não é paulista, aqui está dizendo que Sérgio é paulista. Ah, então isso é verdadeiro. Não é isso? Não, professor. Isso é o quê? Isso é falso. Se não é paulista, é verdadeiro. Ó, aqui não é paulista, aqui é verdadeiro. Aqui é paulista, é falso. Ok, beleza, show de bola. Isso mesmo, show de bola. Então, ó, isso aqui é falso, ok? Professor, por que mesmo que é falso? Porque é o seguinte, ó. Aqui está dizendo que Sérgio não é paulista. E esse valor lógico é o que? Verdadeiro, ó. O não é paulista, lá está dizendo que é. Então veja que mudou o sentido. Quando troca o sentido, troca o valor lógico. Ah, ok, beleza. Pronto. Agora veja o seguinte, que a gente tem que obter o que aqui, ó? Uma verdade. E a gente está diante o quê? De um se então. Ah, professor, se então é a regra da Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer, Vera Fischer. Exatamente. É a regra da Vera Fischer. Logo, na regra da Vera Fischer, a gente está falando do falso. E aqui a gente quer o verdadeiro. Para o resultado ser verdadeiro, a gente não pode ter Vera Fischer. Ó, Vera Fischer, não pode, porque Vera Fischer é falso. Ah, então isso aqui não pode ser verdadeiro, né, professor? Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser falso, não é isso? Exato. Professor, por que eu não posso colocar verdadeiro aqui? Porque se eu colocar verdadeiro aqui, ó, verdadeiro é o quê? Vera Fischer. E Vera Fischer é o quê? É falso. Não é esse resultado que a gente está buscando, ó. A gente está buscando o resultado verdadeiro. Então, por isso que aqui não pode ser verdade, porque a gente já tem a segunda parte que é falsa. Então, isso aqui é falso. Então, Mário é carioca. Veja que a relação aqui é a mesma, ó. Mário é carioca. Então, isso aqui também o quê? Ah, professor, isso também é falso, ó, porque é a mesma relação. Mário é carioca, lá tá Mário é carioca. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, professor. Se não mudou nada, o valor lógico também não muda, continua o mesmo, ó, é falso. Ah, mas agora a gente tem um ou. O que a gente lembra do ou? O ou é 100% falso, que é falso. Mas se eu colocar o falso aqui, veja que eu não vou poder usar esse falso aqui. Por que, professor, que eu não posso usar a regra que está dizendo que é 100% falso, que é falso? Porque se eu colocar aqui, ó, 100% falso é falso. Não é esse resultado que tem aqui. O resultado que tem ali é o resultado da verdade, é o verdadeiro. Então veja que a gente tem que obter o resultado verdadeiro, ó. E para a gente obter um resultado verdadeiro no ou, pelo menos uma parte tem que ser verdadeira. Pelo menos uma proposição simples aqui tem que ser verdadeira. Então, nesse caso, ó, Pedro é baiano. Ô, professor, encontrei isso aqui, ó, na letra A, Pedro é baiano. Opa, então já é resposta. Pedro é baiano. Ah, professor, e se não tivesse, eu teria que analisar outras, né, circunstâncias, ó. Pedro não é baiano, então já sabe que tá falso, ó. Maria é carioca, isso é falso. Maria é carioca, é falso.
Se Maria não é carioca, então, ó, aqui está dizendo que não é, isso é verdade. Pedro não é baiano. Opa, Pedro é baiano. Então, veja, ó, aqui está dizendo que não é, isso é falso. Ah, ok. Então, Vera Fischer é o quê? É falso. Então, a gente precisa concluir uma verdade. Ok? Se Pedro é baiano, então isso é verdadeiro, é baiano, isso é verdadeiro. Sérgio é paulista. Ô, professor, Sérgio é paulista, isso é falso. A gente viu aqui na proposição 2 que isso é falso. Novamente, o que que a gente tem? Vera Fischer, que é falso, ó. Então, não pode ser letra E, ok? Então, a única correta realmente é a letra A. Perfeito, né? De boa. Sim. Ah, professor, já entendi, né? Mas veja que naquela circunstância lá a gente tinha uma proposição simples, né? A gente tem que sempre uma proposição simples para começar? Não. A gente pode ter um conectivo i e caso também não tenha nem a proposição simples nem o conectivo i, a gente pode fazer a tentativa aí dando prioridade para menos, né, combinações entre verdadeiros, os valores verdadeiro e falso, ok? Aqui a gente tem um ou, aqui a gente tem um se então, aqui a gente tem ou também, e aqui a gente tem um i. Professor, não tem proposição simples, certo? Mas a gente tem o quê? A gente tem o i, ó. Então veja que esse i aqui vai proporcionar a partida. Então vai ser o nosso ponto de partida. Vai ser aqui. Então, ó, ponto de partida. Perfeito, ok. Então, se o nosso ponto de partida está aqui, professor, eu não entendi ainda por que o ponto de partida tem que estar aí. Ó, veja o ou para ser verdadeiro, lembra que o método que a gente está usando é das premissas verdadeiras, né? Isso, ó, o método é o das premissas verdadeiras. Para esse ou ser verdadeiro, ó, pode ser isso, ó, veja que todas as combinações aqui são verdadeiras. Para o se então ser verdadeiro, a mesma coisa, Vera, Vera, Fischer, Vera, Fischer, Fischer. Ok? Então veja que o ou tem 3 combinações, o se então tem 3 combinações. Mas o i, verdade, só tem uma combinação, ó, que é 100% verdade. Então, ó, quando é que o i é verdade? Quando for 100% verdade. Ah, ok. Então veja, ó, então é por essa que a gente vai começar então, não é isso? Ok, e aí, se a gente sabe que isso aqui é 100% verdade, então essa parte é verdadeira e essa parte é verdadeira. Aqui está dizendo o quê? Que Roberto é engenheiro. Roberto é engenheiro. Ó, tá aqui, Roberto é engenheiro. Isso é verdade. E aqui na outra parte, professor, está dizendo que Laura não é, ó, Laura não é economista. Aqui está dizendo que, ó, que Laura é economista. Opa, não é verdade. Então esse é aqui é falso. Então isso é o que a gente chama de fio da meada, ok? Então a gente vai pegar a informação e vai, ó, tecendo até fechar, né, toda a peça, né? No caso aqui a gente completar o nosso quebra-cabeça. Sim, professor, e daí? E daí o seguinte, vamos pegar aqui essa proposição 1, ó. Veja o seguinte, que no ou, o que a gente lembra do ou? Que 100% falso é falso. Só que a gente não quer o valor falso, ó. Veja que a gente não precisa desse resultado falso. A gente não pode colocar aqui, ó, o falso aqui nessa segunda parte, porque a gente vai chegar no resultado falso. E a gente quer um resultado verdadeiro. Então tem que ter pelo menos uma verdade aqui nesse ou. Então João é contador, isso é verdadeiro. O que aparece aqui, ó, fio da meada? João não é contador. Ah, mudou, trocou, trocou. Então isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser falso, professor. A gente tem um se então. O que a gente lembra do se então? A gente lembra da regra da Vera Fischer, professor. Mas essa regra da Vera Fischer, o resultado é falso. E não é esse resultado que a gente quer, ó. A gente não quer um resultado falso, a gente quer um resultado verdadeiro. Então a gente não pode ter verdade na primeira parte, porque seria falso o resultado. Então essa primeira parte vai ter que ser falsa. Dinorá é programadora, isso é falsa. Essa relação é falsa. Ok. Certo, professor.
E nesse caso aqui agora, professor, que a gente sobrou aqui, ó, Beatriz é digitadora. Beatriz é digitadora. Veja o seguinte, que eu já tenho um ou para ser verdadeiro, pelo menos uma verdade. Eu já tenho uma verdade. Então, eu não dependo do valor lógico disso aqui. Ah, professor, então quer dizer que isso aqui eu não sei exatamente, isso aqui, né, gera dúvida por quê? Porque se for verdadeiro, tá ok. Se for falso, também continua ok. Ó, verdadeiro com verdadeiro no ou é verdade. Falso com verdadeiro também é verdade. Então quer dizer que eu não posso concluir com Beatriz. Por quê? Porque isso pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Então isso aqui torna o argumento que não válido. Uma conclusão usando Beatriz torna o argumento não válido. Ah, professor, então é isso que a questão está querendo? Exatamente. Ó, eu posso concluir o quê? Opa, Beatriz, eu não posso concluir nada sobre Beatriz, nem que é, nem que não é. Né? Por que, que eu não posso concluir isso aqui? Ó, porque isso pode ser verdadeiro ou isso pode ser falso. Veja que isso pode ser verdadeiro, isso pode ser falso. Isso aqui pode ser o que? Verdadeiro, ou isso aqui pode ser falso. Ok? Então pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ah, ok, beleza. Se Beatriz é ditadora for verdadeiro, Beatriz não é ditadora, é falso. Se Beatriz é ditadora é falso, Beatriz não é ditadora é verdadeiro. Então veja que a gente vai ficar nesse, né, dilema. Ah, ok, beleza. Só que a gente pode concluir alguma coisa aqui? Pode sim. João é contador, ó, é verdadeiro. João é contador, opa, João é contador, é verdadeiro. Alternativa correta, B. B de quê? De broquei, broquei. Show de bola. Isso aí. Então veja, ó, né? Ah, professor, então quer dizer que é sempre relacionar, pegar esse ponto de partida e sempre associar essa proposição e vai, né, fechando, montando, e isso, fio da meada, até, né, conseguir montar, tecer toda a peça, ou seja, o quebra-cabeça ficar prontinho. Isso aí, bons estudos!